Quantas vezes você se pegou questionando se Deus estava mesmo ouvindo as suas orações? Quantas noites você passou em silêncio, lutando internamente, segurando lágrimas que ninguém viu, carregando fardos que ninguém ajudou a aliviar? Você seguiu firme, mesmo quando tudo dentro de você gritava para desistir. Você continuou plantando sementes mesmo sem ver sinais claros de uma colheita. Você permaneceu fiel ao seu propósito, mesmo quando tudo parecia estar parado. Mas o que talvez você não saiba é que Deus nunca deixou de te observar. Ele viu cada passo. Ele ouviu cada oração que você fez em silêncio. Ele sentiu cada lágrima que você segurou. O céu inteiro acompanhou sua jornada silenciosa. E hoje, você precisa entender algo. O tempo da espera nunca foi um tempo perdido. Foi o tempo que Deus escolheu para trabalhar no invisível. A palavra de Deus nos ensina em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse versículo é um lembrete poderoso de que a espera não é um tempo de estagnação, é um tempo de renovação. É um tempo onde as raízes crescem, onde Deus trabalha na fundação daquilo que Ele vai te entregar. Você não estava parado. Você estava sendo fortalecido. Robert Kiyosaki nos ensina algo muito semelhante quando fala sobre o tempo e as finanças. Ele diz que as grandes fortunas não são feitas da noite para o dia. Elas são construídas com decisões silenciosas, persistentes e muitas vezes invisíveis aos olhos dos outros. É o tempo da preparação que constrói os gigantes, e é isso que talvez você não tenha percebido ainda. Enquanto você esperava, Deus te moldava. O livro O Poder da Ação traz exatamente esse conceito. A espera é parte da construção, porque enquanto muitos estão apenas reclamando e olhando para o que não acontece, os que confiam no tempo de Deus estão fortalecendo seus músculos internos, treinando a disciplina, ajustando a mente para receber o que está por vir. Enquanto você achava que estava em pausa, você estava no treinamento mais importante da sua vida. Deus viu as vezes que você ficou em silêncio quando poderia ter gritado. Ele viu as vezes que você ficou de pé quando tudo queria te derrubar. Ele viu as vezes que você se recolheu, se preparou, estudou, agiu em silêncio, sem palco, sem aplauso, sem testemunhas humanas. O céu foi a sua plateia. Deus foi o seu maior incentivador. O tempo da espera é um lugar difícil. É solitário. É incômodo. É onde você vê os outros avançando e começa a se perguntar se a promessa de Deus realmente era para você. É onde você sente vontade de abrir mão. É onde o silêncio parece um castigo. Mas o silêncio nunca foi abandono. O silêncio foi construção. E a pergunta que você precisa se fazer hoje é: o que você fez com o seu tempo de espera? Robert Kiyosaki fala muito sobre isso. As maiores riquezas vêm da paciência combinada com ação estratégica. Aquele que planta com sabedoria precisa confiar que a colheita vem no tempo certo. Não no tempo que ele escolheu, mas no tempo que a terra responde, no tempo que Deus ordena. O problema é que muitas pessoas desistem no tempo da espera, porque a espera dói, a espera testa. A espera revela o quanto você realmente acredita no que está construindo. A espera te força a manter a fé quando tudo parece dizer que você está sozinho. Mas Deus nunca te deixou. Ele nunca virou o rosto. Ele te olhou no silêncio. Ele te viu no anonimato. Ele te observou enquanto ninguém aplaudia. Você estava sendo testado, e Deus estava te preparando para algo maior. E sabe qual é o ponto central de O Poder da Ação? É entender que esperar não significa ficar parado. Esperar é agir com propósito, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Esperar é continuar plantando, mesmo quando o solo parece infértil. Esperar é seguir confiando, mesmo quando as portas ainda não se abriram. Quantas vezes Robert Kiyosaki foi desacreditado? Quantas vezes as pessoas riram de suas ideias? Mas ele entendeu que a preparação silenciosa é mais valiosa do que a aprovação ruidosa.
Ele persistiu. Ele continuou agindo no invisível. E a colheita chegou. Para você, também vai chegar. Você pode estar se sentindo cansado agora. Pode estar pensando que já fez tudo o que estava ao seu alcance e que talvez Deus tenha se esquecido de você. Mas ouça com atenção. Deus nunca te abandonou. Deus viu sua espera. Deus observou sua preparação. Deus conhece o tamanho da sua semente. E agora Ele está te conduzindo para o tempo da colheita. Mas antes de colher, você precisa estar preparado para algo. A colheita exige movimento. Muitas pessoas oram para colher, mas quando o fruto aparece, elas hesitam, elas não se movem. Elas têm medo de assumir o novo. O tempo da colheita é o tempo da coragem. É o tempo da ação ousada. O tempo da espera constrói a base. Mas é a ação que traz o resultado visível. A sua história não é diferente daquelas que admiramos. Os grandes líderes, os grandes empreendedores, as grandes vozes espirituais, todos passaram por períodos de silêncio e espera. Todos foram lapidados na caverna da invisibilidade. Todos foram testados na paciência. Todos tiveram que agir no escuro, sem garantias, sem certezas, sem plateia. Mas aqueles que não desistem no tempo da espera são os mesmos que depois inspiram gerações com suas colheitas abundantes. Hoje eu quero que você declare isso nos comentários. Eu escolho agir no tempo certo. Não apenas para mim, não apenas para você, mas para que o céu veja que você entendeu, que você está disposto a confiar no tempo perfeito de Deus, que você não vai desperdiçar o tempo da preparação, que você reconhece que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando, e que você vai continuar agindo com sabedoria, porque a colheita está se aproximando. Talvez hoje você não veja os frutos. Talvez hoje você só enxergue o solo duro, a terra seca, as mãos cansadas. Mas, dentro dessa terra estão sementes que você plantou com dor, com lágrimas, com fé, e o Deus que te viu no silêncio é o Deus que vai te honrar na colheita. O livro O Poder da Ação nos ensina que a diferença entre quem alcança e quem não alcança não está na sorte, está na decisão de agir, está na coragem de se levantar, mesmo quando tudo parece te empurrar para baixo, está na persistência de continuar, quando tudo dentro de você grita para parar. Você não chegou até aqui por acaso. Você não sobreviveu ao tempo da espera por acidente. Você foi escolhido para viver essa colheita. Você foi fortalecido no silêncio para agora caminhar com ousadia. Deus observou sua espera. Deus viu o seu silêncio. Deus conhece cada uma das suas sementes. Agora é o tempo de preparar as mãos, porque os frutos estão chegando. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e escreva nos comentários. Eu escolho agir no tempo certo, porque agora, finalmente, está chegando a hora da sua colheita. Existem momentos na vida em que o maior barulho que você enfrenta não está no ambiente externo. Está dentro de você. É aquele turbilhão de pensamentos, aquelas conversas silenciosas que você tem consigo mesmo, aquelas decisões pesadas que ninguém vê, mas que estão te moldando a cada minuto. Enquanto o mundo segue seu ritmo, você está ali, no seu quarto, nos seus dias comuns, escolhendo caminhos, recusando atalhos, dizendo não para oportunidades fáceis e dizendo sim para o caminho mais difícil, aquele que Deus te mostrou. E sabe o que é mais interessante? É que ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém reconhece, mas Deus vê. Mateus 6,6 nos lembra. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Deus sempre viu o seu quarto fechado. Ele sempre esteve lá, nos momentos em que você não tinha forças para sorrir, mas mesmo assim seguiu. Ele sempre esteve lá, quando você tomou decisões que te custaram amigos, relacionamentos e oportunidades, mas que mantiveram você no caminho certo. O silêncio das suas decisões construiu mais do que você imagina.
porque no silêncio é onde mostramos quem realmente somos. É onde fazemos escolhas que não dependem da aprovação de ninguém. É onde revelamos nosso caráter. E é no silêncio que Deus escreve as páginas mais profundas da nossa história. Robert Kiyosaki sempre fala sobre o que ele chama de decisões silenciosas, aquelas que ninguém enxerga, mas que mudam a direção da sua vida. Ele diz que a maioria das pessoas perde oportunidades porque espera a validação externa para agir. Elas querem que alguém diga: agora você pode, agora é seguro. Mas os grandes construtores não esperam aprovação. Eles agem baseados na visão que carregam dentro de si. E isso está diretamente ligado ao que o livro O Poder da Ação ensina. Muitas pessoas vivem paralisadas porque querem a certeza antes da ação. Mas a verdadeira transformação acontece quando você decide agir, mesmo no silêncio, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando você não tem todas as respostas. É no silêncio das suas decisões que você planta as sementes mais valiosas. Você acha que Deus não viu as vezes que você disse não para a facilidade? Você acha que Ele não ouviu as orações sufocadas que você fez entre lágrimas? Você acha que Ele não presenciou as noites em que você lutou contra a vontade de desistir? Deus viu. Deus estava lá. E Ele nunca te abandonou. O silêncio constrói. O silêncio lapida. O silêncio amadurece. E talvez você esteja pensando: mas ninguém reconhece o que eu faço, ninguém vê o meu esforço, ninguém valoriza minhas renúncias. E é justamente aí que está o segredo. Você não planta para os homens. Você planta para Deus. Você planta para o futuro que Ele está preparando. Robert Kiyosaki nos mostra que a riqueza e a verdadeira liberdade financeira não vêm para os que querem aplauso imediato. Elas vêm para aqueles que têm disciplina no silêncio, que fazem investimentos que ninguém entende, que estudam enquanto outros se distraem, que escolhem o caminho difícil enquanto os outros seguem o caminho rápido. Assim também é na vida espiritual. O fruto visível nasce da raiz profunda que ninguém viu crescer. Talvez você tenha feito escolhas difíceis. Você permaneceu num casamento onde outros já teriam desistido. Você se manteve honesto quando poderia ter se aproveitado de uma situação. Você continuou se dedicando a um sonho que ninguém mais acreditava. Você se recusou a seguir atalhos mesmo quando tudo parecia te empurrar para isso. Essas decisões silenciosas foram registradas. Não no Instagram, não no Facebook, não no LinkedIn. Elas foram registradas no céu. Elas foram vistas por Deus. O mundo valoriza a performance. O céu valoriza o caráter. E Deus viu quando você escolheu o caráter, mesmo que isso tenha custado reconhecimento aqui na terra. Você pode não ter os aplausos que queria. Você pode não ter recebido o retorno que esperava. Você pode até ter sido deixado de lado, ignorado, esquecido por muitos. Mas saiba, você nunca foi esquecido por Deus. E quando Deus recompensa, Ele não dá migalhas. Quando Deus recompensa, Ele transborda. Quando Deus recompensa, Ele devolve em dobro, em triplo, em abundância, porque Ele conhece o peso das suas renúncias. O livro, O Poder da Ação, nos alerta sobre isso. Quem planta hoje, mesmo no silêncio, está preparando a colheita extraordinária que ninguém verá chegar. Porque enquanto muitos esperam por um momento perfeito para começar, aqueles que confiam no tempo de Deus estão agindo, estão se preparando, estão semeando. Quantas vezes Robert Kiyosaki foi ridicularizado por pensar diferente? Quantas vezes ele ouviu que seu caminho estava errado? Mas ele continuou no silêncio das suas decisões. E foi justamente esse silêncio que construiu os alicerces da sua liberdade. O silêncio é o campo fértil dos corajosos. Hoje, você precisa olhar para a sua história com um novo olhar. O que você viveu não foi em vão. O que você enfrentou não foi por acaso. O que você plantou não será esquecido. Os homens podem ter ignorado, mas Deus viu. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja frustrado. Talvez esteja pensando em largar tudo. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vi o seu silêncio. Eu ouvi a sua oração. Eu reconheço a sua fidelidade. E eu estou preparando a sua colheita.
Você precisa entender que a colheita está chegando. Mas você precisa permanecer. Você precisa continuar. Você precisa manter a sua postura. Porque, no tempo certo, Deus vai te recompensar publicamente por tudo o que você fez no secreto. E talvez agora você esteja se perguntando: mas quando? Quando eu verei os frutos? E Deus está te respondendo: o tempo é dele, mas a continuidade é sua. Continue plantando. Continue acreditando. Continue se movendo. O silêncio das suas decisões foi a sala onde Deus construiu o seu milagre. Agora, escreva aqui nos comentários: eu confio que Deus viu minhas sementes. Esse é o seu ato de fé hoje. É você dizendo para o céu que você entendeu, que você não precisa de aplausos, que você não precisa de plateia, que você confia que Deus viu e que Ele está cuidando de tudo. Você foi fiel no pouco. Você foi fiel no escondido. Você foi fiel no silêncio. E o Deus que vê no secreto é o Deus que recompensa em público. Continue. Persista. Não desista agora. Você está mais perto do que imagina. Existem estações que marcam a nossa vida. Estações em que plantamos, estações em que choramos, estações em que esperamos. Mas também existem estações onde Deus começa a liberar os frutos. Você pode sentir no seu espírito que algo está mudando. Talvez você ainda não veja tudo, mas algo dentro de você já sente. O tempo da espera está terminando. O tempo da colheita está se aproximando. O livro de Eclesiastes nos ensina com clareza: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Deus nunca se atrasa. O tempo dele não é regido pelo nosso calendário, pela nossa ansiedade ou pelo nosso desespero. O tempo dele é perfeito. Você plantou. Você esperou. Você foi fiel. E agora Deus está te chamando para se levantar, porque chegou a hora de colher. Mas aqui existe um alerta. Muitas pessoas oram pela colheita, mas quando o tempo chega, elas não reconhecem. Elas estão tão acostumadas a esperar que perdem a sensibilidade de perceber quando Deus começa a agir. Elas se tornam lentas para responder, hesitantes para avançar, e acabam deixando os frutos amadurecerem e caírem sem serem colhidos. Robert Kiyosaki fala sobre isso quando diz que as oportunidades são vistas por poucos e aproveitadas por menos, ainda. Porque a maioria não está preparada para agir no tempo certo. Eles passam a vida esperando o momento perfeito, sem perceber que o momento perfeito nunca chega para quem não se move. A colheita exige prontidão, exige movimento. Você pode ter plantado as sementes certas. Você pode ter esperado o tempo necessário. Você pode ter regado com lágrimas e esforço. Mas se você não agir, se você não sair para colher, os frutos não vão se recolher, sozinhos. O livro O Poder da Ação é enfático nisso. O resultado vem para quem age. Muitas pessoas estão preparadas emocionalmente, espiritualmente e intelectualmente, mas não agem. Elas têm conhecimento, mas não executam. Elas têm visão, mas não têm coragem. E sem ação, não há colheita. Deus está te dizendo hoje: eu vi seu silêncio. Eu reconheci suas sementes, agora é tempo de colher, mas você precisa sair para o campo. Em Deuteronômio 28:12 a palavra diz: o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Veja que a bênção de Deus acompanha o trabalho das suas mãos. Deus envia a chuva, Deus libera o tempo da colheita, mas é o seu movimento que traz o fruto para casa. Talvez você esteja orando para que Deus mude a sua vida, mas o que Deus está esperando é que você se mova, que você tome a decisão, que você dê o próximo passo, que você comece aquele projeto, que você saia daquela zona de conforto, que você pegue as ferramentas e vá colher o que já está pronto. Robert Kiyosaki diz: o futuro pertence àqueles que não esperam garantias. E é exatamente isso que o livro O Poder da Ação confirma. Quem age sem ter todas as respostas acaba construindo resultados que os indecisos jamais alcançarão.
Você já percebeu como é comum ver pessoas que oram, estudam, se preparam, mas permanecem paralisadas? Elas dizem: eu estou esperando o sinal de Deus. Elas dizem: eu estou esperando a confirmação. Mas muitas vezes o sinal já veio, a confirmação já aconteceu. E elas continuam esperando porque, no fundo, estão com medo de assumir a responsabilidade da colheita. E sabe por que isso acontece? Porque a colheita exige mais responsabilidade do que o tempo da espera. Quando você está esperando, tudo é sobre confiança, mas quando chega a hora de colher, é sobre ação, decisão, execução. Você orou para ter oportunidades. Você orou para que as portas se abrissem. Agora que as portas começaram a se abrir, você precisa atravessar. Você precisa dar o passo. Deus está te chamando para sair do campo da intenção e entrar no campo da execução. Você pediu por crescimento financeiro? Deus te deu a estratégia. Você pediu por restauração? Deus te deu as ferramentas. Você pediu por propósito? Deus te mostrou o caminho. Agora cabe a você caminhar. Cabe a você colher. E talvez você esteja dizendo: mas eu ainda não me sinto pronto. Robert Kiyosaki diz: você nunca estará totalmente pronto. É no movimento que você aprende. O livro O Poder da Ação reforça: não espere a motivação chegar. A motivação vem depois da ação. A colheita exige coragem, porque é no campo da colheita que você enfrenta novos desafios. É na colheita que você precisa administrar o que antes você só sonhava. É na colheita que você se torna visível, que você começa a carregar frutos que outros vão enxergar. E com os frutos vêm as responsabilidades. Com os frutos vêm os olhares. Com os frutos vêm as cobranças. Mas também com os frutos vêm as recompensas, a paz, o propósito cumprido, a realização que você tanto orou para viver. Não tenha medo da colheita. Não tenha medo de avançar. O mesmo Deus que te sustentou no tempo da espera vai te capacitar no tempo da colheita. Você não precisa temer. Você não precisa duvidar. Você só precisa agir. Lembre-se, Deus dá o crescimento, mas você precisa colher. Hoje, escreva aqui nos comentários: eu estou pronto para colher os frutos que Deus preparou. Essa é a sua declaração. Esse é o seu movimento. Esse é o seu posicionamento diante do céu. O tempo da espera já te ensinou o que você precisava aprender. O tempo do silêncio já te forjou. O tempo da preparação já te capacitou. Agora é tempo de colher. Agora é tempo de assumir. Agora é tempo de avançar. O campo está pronto. O céu já enviou a chuva. Os frutos estão maduros. Você só precisa se levantar e ir colher. Não fique como aqueles que oraram por anos, mas hesitaram no tempo da resposta. Não fique como aqueles que pediram tanto, mas pararam na porta da oportunidade. O seu tempo chegou. A sua colheita está diante de você. Avance, porque Deus está liberando os frutos. Chegou a hora. Depois de tanto plantar, depois de tanto esperar, depois de tantas noites de silêncio e tantas sementes lançadas no solo da vida, Deus está te chamando para viver um novo tempo. Não é mais tempo de apenas olhar. Não é mais tempo de apenas esperar. Não é mais tempo de apenas desejar. Agora é tempo de se mover. É tempo de agir. É tempo de colher. Quantas pessoas gastam a vida inteira orando por oportunidades, mas quando Deus entrega, elas fogem? Quantas pessoas sonham com uma vida transformada, mas não têm coragem de atravessar a ponte que leva até lá? Quantas pessoas dizem que querem uma mudança, mas se agarram à zona de conforto como se ela fosse o único abrigo seguro? Deus te trouxe até aqui para te lembrar. O tempo é agora. Você já esperou. Você já lutou. Você já se preparou. Agora você precisa se levantar. Neemias 2:18 nos traz uma convocação poderosa. Levantemo-nos e edifiquemos. Não é um convite passivo. Não é uma espera indefinida. É um chamado à construção. É um convite para o movimento. Deus está te chamando para sair da paralisia, para sair da teoria,
para sair da hesitação. Chegou a hora de você assumir o seu papel no milagre. O que Robert Kiyosaki ensina de forma muito prática é que o futuro é construído por aqueles que têm coragem de agir mesmo sem garantias. O tempo perfeito é uma ilusão que paralisa. Você nunca vai se sentir 100% pronto. E se você ficar esperando sentir-se preparado, você pode perder o momento que Deus já liberou. O livro. O poder da ação é direto. O poder não está em pensar, o poder está em fazer. E quantas vezes você já se sabotou esperando o momento perfeito? Quantas vezes você adiou decisões porque achou que ainda não era a hora? Quantas vezes você deixou passar oportunidades por medo de errar? Deus já está liberando o seu próximo nível. O que falta é você se levantar para conquistá-lo. Deus abre as portas. Deus envia a chuva. Deus fortalece as suas mãos. Mas Deus não vai atravessar por você. Deus não vai colher por você. Deus não vai decidir no seu lugar. O milagre sempre terá a sua parte e a de Deus. A parte dele é abrir os caminhos. A sua parte é caminhar. A parte dele é liberar a bênção. A sua parte é se mover para alcançar. Não fique preso no campo da espera quando Deus já te moveu para o campo da execução. Não fique preso na oração quando Deus já te deu a resposta. Não fique preso no medo quando Deus já te capacitou. Lembre-se do que Robert Kiyosaki sempre diz. A zona de conforto é o lugar onde os sonhos morrem. Você está vivendo a sua vida ou está apenas assistindo ela passar? Você está construindo o seu futuro ou está apenas aceitando o que sobra? Você está agindo ou está apenas desejando? O céu está pronto para te respaldar, mas você precisa estar pronto para agir. O que Deus preparou para você está do outro lado da decisão que você ainda não tomou. O que você quer viver está no campo da ação, não da intenção. O que você sonha experimentar está aguardando o seu movimento. Você já passou pelo tempo da espera. Você já atravessou o tempo do silêncio. Você já perseverou no tempo da preparação. Agora é a hora de levantar. Agora é a hora de edificar. Agora é a hora de colher. Escreva nos comentários com convicção. Deus viu. Agora é a minha vez. Essa é a sua declaração. Esse é o seu ato de coragem. Essa é a sua resposta ao chamado que Deus está te fazendo hoje. Talvez você pense que ainda não tem tudo o que precisa. Mas ouça, Deus nunca chamou pessoas perfeitas. Deus nunca esperou que estivéssemos prontos. Deus sempre capacitou aqueles que disseram sim, mesmo com medo. O seu sim é mais poderoso do que você imagina. O seu passo pode mudar tudo. O seu movimento pode abrir portas que você nem sabia que existiam. Robert Kiyosaki sempre diz que os ricos tomam decisões rapidamente e ajustam depois. O medo nunca vai sair. Mas a coragem não é a ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. O livro. O poder da ação reforça que o segredo não está no que você sabe. O segredo está no que você faz. Hoje você precisa decidir. Você vai continuar assistindo a vida passar? Ou você vai finalmente viver aquilo que Deus te prometeu? Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que o comodismo te prenda. Não deixe que a dúvida te impeça. O tempo é agora. O campo está pronto. Os frutos estão maduros. A oportunidade está aberta. Deus está te dizendo: filho, filha, levante-se. Eu vi o seu silêncio. Eu reconheço a sua fidelidade. Agora é tempo de colher. É o seu tempo de viver aquilo que você orou. É o seu tempo de conquistar aquilo que você sonhou. É o seu tempo de experimentar a abundância que Deus preparou. Chega de adiar. Chega de postergar. Chega de esperar que tudo esteja perfeito. A colheita não espera. O tempo da ação não espera. A resposta de Deus já foi liberada. Agora é com você. Agora é a sua vez. Levante-se, edifique, colha, porque Deus viu, e agora Ele está chamando você para o próximo nível. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e escreva aqui nos comentários. Deus viu, agora é a minha vez. O céu inteiro está observando o seu movimento.
Não perca esse tempo. Não perca a sua colheita. Ela é sua. Ela foi preparada para você. Ela chegou.